No vídeo de hoje eu mostrarei alguns dos meus relógios que eu considero os relógios para o fim do mundo. Então nós temos desde os relógios automáticos, nos quais você não precisa de forma alguma dar qualquer carga. Por exemplo, este é um deles. Este aqui, o funcionamento dele é basicamente com o movimento do pulso. São chamados relógios automáticos. Neste caso, esse relógio é a prova d'água até 100 metros, é resistente à água até 100 metros. Ele tem um calendário, você tem o ponteiro de segundos e não tem muito mais recursos. Você não tem nada além da hora e da data, e mesmo assim ele não tem um calendário perpétuo, um calendário que você não precisa fazer nenhum ajuste desde que ele não pare. Então, por exemplo, se você tem um mês com dia 30, você terá que ajustá-lo porque ele vai até 31. Se por acaso ele para ou se ele faz uma alteração da data e hora por algum motivo, você também vai ter que alterar manualmente. Uma situação que você está refugiado em algum lugar, por exemplo, já que o tema é relógio do fim do mundo, você não teria muito o que fazer com esse relógio. Entretanto, ele vai te garantir uma razoável precisão da hora. Você consegue inclusive ver as horas no escuro, porque ele tem uma iluminação que basta você colocar na luz por algum tempo, depois ele vai ter um mostrador exibindo as horas. E ele é resistente, ele é bem resistente à água, ele tem uma forma de fechar a caixa dele de forma que vai ficar bastante resistente. Você tem a pulseira de metal, que é também bastante resistente, e se você tiver um cuidado de limpar ou de manter, você dificilmente vai ter problema com essa pulseira. Então, esse é o relógio o mais assim duro na queda, por assim dizer, porque não precisa de nenhum tipo de carga, não precisa trocar bateria e nem mesmo precisa ser carregado no sol, como alguns relógios que eu vou mostrar em seguida, ou na luz, né, na luz solar ou na luz artificial. Então esse aqui é para uma situação de realmente sobrevivência. Ele é resistente, ele é, por assim dizer, autônomo, você não precisa carregar com nada de bateria ou algo semelhante. Então esses relógios automáticos são uma boa pedida para uma situação, entre aspas, de fim de mundo. Um outro relógio também na mesma situação, com a diferença que ele mostra a máquina. Conforme você vai girando, ele vai mostrando a máquina dele, né? Então é um a mais. Ele também é automático, não há necessidade de carregá-lo, nem por USB, nem por solar, nem trocar bateria. Em teoria ele também duraria indefinidamente. Você tem uma resistência à água de até 50 metros, nesse caso. Este outro, não sei se eu falei, mas a resistência à água é de até 100 metros. É lógico que em nenhuma das situações é bom você tomar banho com eles, porque o vapor de água quente pode de alguma maneira penetrar e pode estragar o seu relógio. Mas em situações normais, você pode lavar a mão, você pode tomar uma chuva que não vai ter problema nenhum, tanto nesse quanto no outro. Em seguida, temos uma outra categoria que é aqueles de carregamento solar, como esse é da marca Citizen, chamado EcoDrive. Então ele carrega baseado na luz. Eu percebi que é um relógio com bastante precisão
dentro dos segundos, ele altera muito pouco. Ele não tem muita, também não tem muita novidade em relação às funções. Você tem um tacógrafo, você tem um cronômetro, você tem um calendário de dia da semana e você tem uma exibição de segundos e de quanto tempo ele passou do dia. É um relógio também resistente, se eu não estou enganado ele é resistente 50 metros, mas também é um bom relógio. Ele tem um mostrador que se ilumina, pode ser iluminado à noite, também caso incida alguma luz. É um relógio pesado, assim, bem resistente, bem construído, então ele seria também muito bom para uma situação que você teria condições de estar na luz, e mesmo não estando por algum tempo, ele aguenta uma quantidade de dias ou de meses, na verdade, bastante grande, sem precisar de uma recarga. E ele avisa quando é necessário carregar, basicamente por esse ponteiro dos segundos. Ele fica como que tremendo, como que vibrando, então já está na hora de carregar. Mas é bom nunca deixar esses relógios que se carregam solar por muito tempo, então é sempre bom colocá-lo na luz. Então este é também uma boa alternativa, embora ele não tenha muitos recursos. Agora vem uma outra categoria, que são outros 3 relógios que eu tenho aqui para exibir, todos eles da Casio. 2 deles esses 2 primeiros são G-Shock. Esse aqui voltado principalmente para caminhadas, ele é um relógio para exercício, então ele tem aqui no verso dele um monitoramento cardíaco. Ele tem um sistema de carregamento solar também, a bateria dura bastante tempo e você tem funções como monitoramento cardíaco, você tem um calendário automático que você não precisa ficar ajustando, ele tem ajuste por GPS, ele tem uma porção de outras funções aqui que você pode selecionar, como barômetro, altímetro, temperatura e outras características. Então ele agrega muitas informações, sendo carregado solar como este ou por luz, né? Mas ele tem muito mais funções. Esse aqui é o GBD H1000. Existem muitas análises sobre ele na internet, então eu não vou entrar em detalhes, mas é um relógio interessante porque ele tem GPS, tem bússola, altímetro, barômetro, conta passos. Quando você vai fazer uma caminhada, por exemplo, ou uma corrida, você tem como medir os batimentos cardíacos. Então tem uma série de funções que são úteis para quem está fazendo caminhada ou precisa eventualmente se localizar. Ele pode ajustar a hora tanto sincronizando com o celular, que existe um aplicativo próprio, quanto sincronizar a hora pelo satélite, que é uma característica bem interessante. Mas ele é bastante preciso, ele atrasa muito pouco, atrasa ou adianta muito pouco ao longo de um mês, então também é uma boa opção para quem quer um pouco de autonomia. A bateria, ele tem uma bateria que evidentemente se desgasta, mas seguramente, e dependendo evidentemente do uso, mas seguramente você tem aí uns 5, 6, até 10 anos ou mais, dependendo do uso, sem precisar trocar a bateria. Então também é uma opção. Este outro aqui, ele não tem comunicação com GPS, mas ele também é carregamento solar, é bastante preciso. Ele tem funções como barômetro, altímetro, termômetro. Você tem iluminação noturna para que você possa ver as horas, ver a data e hora sob condições adversas de iluminação.
Você tem, por exemplo, hora do nascer do sol e pôr do sol e algumas outras características também. Eu vou deixar um site vou deixar um canal no YouTube que faz muitas análises desses relógios e são análises bem criteriosas e que eu gosto muito de acompanhar. Mas esse também é um relógio bom, ele tem carregamento solar, como eu falei, ele tem todas as funções que eu já mencionei, então é também um interessante relógio para... Você poderia utilizar a bússola dele para se localizar numa caminhada. Você tem a tendência se vai chover ou não, você tem um gráfico de tendências que vai te mostrar aqui se pode ter uma característica de que vai chover ou não, né? Uma indicação de que pode ter chuva ou que o tempo está bom. Então existem algumas funções interessantes também. Esse aqui é o Rangeman, é o GW9400. Como eu falei, esse outro aqui é um pouco mais completo, é o GBD-H1000. Existem versões até mais recentes desse relógio, o GBD-H2000. Também na linha do carregamento solar, existe esse outro relógio, da categoria ProTrack, é um relógio muito antigo que eu tenho, ele tem pelo menos aí uns 8 anos. Eu precisei trocar a bateria dele por mau uso meu mesmo, há 3 anos e há 4 anos na verdade, e desde então está funcionando muito bem. Ele também carrega por solar ou por luz artificial. Ele mostra o nível da bateria aqui, se está low, baixo, medium, médio e high, o nível máximo de carga. Ele tem também barômetro, altímetro, bússola, temperatura. A vantagem em relação a este e este é a pulseira, muito bem construída. Dizem ser de titânio, não sei se é mesmo, mas enfim, pelo menos nas características dizem uma boa parte ser de titânio. Então garante que é um relógio que vai estar aí até para as próximas gerações. É um relógio também muito resistente, ele tem uma resistência à água de até 100 metros e ele fica muito bem posicionado no pulso. Então esse é um relógio que já existem versões mais novas dele, mas também não vi nenhuma razão para substituí-lo. É um relógio muito bom, uma precisão razoável de até 30 segundos por mês, e também é um relógio que fica bastante autônomo, ele carrega por luz, então ele pode também ser uma alternativa. Esse aqui é principalmente voltado para atividades físicas ou para monitoramento cardíaco, monitoramento de sono, enfim. A vantagem dele é que ele tem uma bateria de longa duração, dura de 7 a 10 dias, dependendo de como você utilizar e de como você configurar, até 15 dias de duração. Evidentemente que numa situação de fim de mundo, ele não vai ser de grande valia depois dos 10 ou 15 dias de carga. Mas ele tem monitoramento de algumas funções vitais que podem ser úteis. Em resumo, eu recomendo que para todas as situações se compre um relógio automático. Eles não são caros porque já tiveram seu tempo seus dias de glória, por assim dizer. São resistentes e você não tem nenhuma bateria para trocar. Eventualmente ele pode vir a dar defeito, como toda máquina, mas é menos provável que dê defeito em relação a um relógio mais novo como esse, ou como esse, enfim, principalmente como esse. Fora a questão da pulseira, que é metálica, então
não tem problema de desgaste. Ao contrário dessas aqui de resina, que elas têm um tempo de vida útil determinado. Então daqui a algum tempo provavelmente vamos ter de trocar essas pulseiras aqui, porque elas ressecam, porque elas se desgastam, enfim. Então essa é a minha coleção de relógios para o fim do mundo. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, críticas e sugestões que se fizerem presentes, que vocês quiserem colocar, podem postar nos comentários. E por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, considere inscrever-se. Um grande abraço do Robista a todos.